da nossa mensagem será: aproveite as oportunidades. Amém? E aí, antes de eu orar, antes de a gente ler, eu quero dizer para você que nós aqui, no período que nós estivemos aqui na casa do Senhor, desde a hora que nós chegamos até agora, você já teve a oportunidade, a gente vai falar sobre oportunidade, a oportunidade de aproveitar esse momento para adorar o Senhor da melhor maneira que você poderia adorá-lo. Amém? Deixa eu esperar as crianças passarem para a gente prestar atenção aqui, porque cada ato do culto é importante. Aqui é bom, irmãos, que as nossas crianças vão ficar ali, ó, ao ar livre hoje. Que legal. Lembro muito da minha época. Já tem tempo que passou, mais ou menos. E pode quebrar, não tem problema, a gente depois conserta. Amém. Então, irmãos, olha, você teve a oportunidade de aproveitar, né, esse momento, a oportunidade que Deus te deu para adorá-lo da melhor maneira que você pudesse, que você pôde, ou não, ficar só de espectador. São as oportunidades que a gente tem. E para cada decisão que a gente toma, né, de aproveitar ou não cada oportunidade, tem um resultado. Então, é importante que cada vez que você venha para a casa de Deus, você venha assim, com um desejo incrível de fazer parte do culto, né? Não apenas como assistente, porque como assistente a gente vai no cinema, vai em qualquer lugar. Casa de Deus, para a gente se envolver nele, né? É na hora que a gente bate palma, você não está batendo para quem está cantando, e quem canta aqui canta mal. Calma, deixa eu completar. Canta mal porque não é profissional, porque, né? Mas estão cantando para Deus. Amém? Estão cantando para Deus. Aí a gente canta aqui louvores de adoração ao Senhor. Quando a gente acaba, a gente palmas para quem? Para quem que merece todo louvor e toda honra. Aí 3 pessoas batem palmas. Não, a gente tem que fazer o nosso culto o melhor culto para Deus. Esse é o momento que Deus nos ajuda como igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Vou orar já antes de nós lermos aqui o texto. Senhor nosso Deus, abençoa, Pai, a palavra que será ministrada nessa manhã, que a gente possa sair daqui um pouco mais consciente daquilo que o Senhor deseja que nós entendamos. Senhor, a Tua palavra, ela é aquela que nos ensina. E cada domingo, Senhor, que estamos aqui, que ministramos a Tua palavra, para que essa palavra gere vida, gere entendimento, gere conhecimento do Senhor, gere mudança de atitudes, e que essa manhã não seja diferente. Que o Teu Espírito Santo possa potencializar essa palavra de acordo com aquilo que cada um de nós precisa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. 2 Reis, capítulo 14, a partir do 2 Reis, capítulo 14, a partir do verso 14 também. Eliseu adoece e Jeoás vai ter com ele. Eliseu estava doente da sua doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Segundo livro dos Reis, 13, irmãos, me perdoa. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Perdoa. Amém? E Eliseu estava doente da sua doença que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Abriu e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas
e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter lançado, ferido. Então ferirás os assírios feririas os assírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Irmãos, a gente está diante de um texto que tem muito a nos ensinar, mas nessa manhã eu quero extrair o foco principal vai ser sobre oportunidades que o Senhor nos dá. A vida, ela é feita de oportunidades. Aquilo que a gente está vivendo hoje no nosso presente é resultado das oportunidades que nós aproveitamos ou não, dependendo de como estamos vivendo hoje, nas coisas boas ou ruins. Mas de qualquer forma, faz parte do resultado das oportunidades que nós aproveitamos no nosso passado. Aquilo que a gente espera para o nosso futuro será o resultado das oportunidades que nós aproveitamos ou não no nosso presente. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Nossa vida secular, nosso trabalho, nossa família, nossa vida espiritual, tudo vai depender do que a gente vai fazer com as oportunidades que Deus vai nos dar. E o nosso Deus, Ele é Deus de oportunidades. Amém? Agora é importante a gente entender também na questão da oportunidade, é que toda oportunidade ela tem uma velocidade, ela tem um tempo. Tudo que surge para nós, tudo que Deus permite que se chegue a nós, a gente tem um tempo para se apropriar delas, para aceitá-las, para viver de acordo com aquela oportunidade que Deus nos deu. Algumas oportunidades, elas são mais lentas, elas te permitem pensar mais. Você recebe uma oportunidade, você vai pensar se é isso que você quer, se é isso que você deseja, se isso vai ser bom, o que isso vai implicar. Tá certo? Tem oportunidades que chegam dessa maneira. Tem oportunidades que chegam que são mais ligeiras. Ou você pega, ou você perde. Na nossa vida, diversas vezes, passamos por situações como essa. Ou a gente tomava posse rápido daquilo que chegou à nossa frente, na nossa vida, a oportunidade que chegou, ou ia passar. E existe uma outra coisa que a gente precisa entender, que a gente ou toma posse das oportunidades para vivenciá-las, ou perde de acordo com a nossa conduta. Por exemplo, de repente surge uma oportunidade para mim, em determinada situação, ou lugar, ou empresa, o que seja, e eu, por conta da minha conduta, chego atrasado naquele lugar. E aí eu falo assim: caramba, perdi uma oportunidade. Por quê? Porque eu cheguei atrasado. Então a oportunidade existiu, mas por causa da tua conduta você perdeu a oportunidade. Então você pode aproveitar, você pode perder a oportunidade, e mais uma coisa, você pode aproveitá-la de maneira errada, mal. Então, as oportunidades que chegam para nós estão dentro disso aqui. Mais uma coisa, algumas oportunidades que Deus vai fazer chegar até você, elas podem, se você perder, elas podem de alguma maneira se repetir depois. Aconteceu agora, mas daqui a pouco vai acontecer de novo, e aí eu pego. Outras não. E a maioria das oportunidades, elas não chegam em nós 2 vezes. Elas não chegam em nós 2 vezes. Se a gente analisar o que aconteceu aqui na vida de Joás, eu vou dar um salto aqui, depois eu volto. De Joás, ele teve a oportunidade junto ao profeta,
junto a Eliseu, mas a Bíblia vai dizer que Eliseu estava doente da doença que morreu. E aí depois a gente vai detalhar se ele aproveitou mal, se ele não aproveitou a oportunidade. Certo é o seguinte, que Eliseu morre, e depois aquela oportunidade que ele teve, ele não teria mais. Afinal de contas, Eliseu morreu. O profeta havia morrido. Ele tinha que ter aproveitado ali. Então a gente precisa pensar que nada na nossa vida acontece, primeiro, sem a permissão de Deus, e segundo, por acaso. Se Deus permitiu que acontecesse, se chegasse diante de nós as oportunidades, a gente tem que entender o que fazer com elas. E a gente tem que distinguir ali as oportunidades na nossa vida que foram perdidas, as oportunidades que foram mal aproveitadas. Como eu falei aqui, por exemplo, quando você perde por distração, por desatenção, né? Por atraso, você não se dá conta de que aquilo ali era uma grande oportunidade para você, e você deixa passar, e você perde. A mal aproveitada é quando você não faz o que deveria ter sido feito. Eu estou falando aqui tudo de forma generalizada, para que você na sua vida possa aplicar em que área já aconteceu ou pode estar acontecendo isso. Às vezes você não está sabendo aproveitar a grande oportunidade que Deus te deu lá no seu ambiente de trabalho, na sua família, na igreja, em qualquer área da sua vida. Você não está sabendo aproveitar. Você precisa entender, discernir esse momento da sua vida, para que você não venha tomar prejuízo. Isso vale para ministério, irmãos. Quando Deus te chama para alguma coisa, oportunidade que Deus te dá na igreja, e que muitas vezes eu e você deixamos passar. Deixamos passar por qualquer motivo, seja por cansaço físico, por achar que não está preparado, né? Mesmo sabendo que Deus é aquele que nos prepara, ninguém chega sabendo, mas quando Deus nos chama, Ele nos capacita para o trabalho. E às vezes a gente deixa passar oportunidades. Então a gente não pode nunca dizer que Deus, Ele não nos deu oportunidades. A gente ouve alguém, desavisado, falar: eu nunca tive oportunidade. Mentira, claro que teve. Todo mundo tem oportunidades. Todo mundo tem oportunidades. Então guardem isso aqui, a vida é feita de oportunidade, amém? Toda oportunidade tem uma velocidade. Algumas você vai poder pensar durante um tempo, outras não. Você tem que tomar uma decisão rápida. Nem sempre elas se repetem. Nós podemos perdê-las, nós podemos aproveitá-las ou aproveitá-las mal. Ok? Mas a boa notícia para nós, depois de ouvirmos isso tudo, é que nós servimos um Deus que é um Deus de novas oportunidades. Não interessa os erros que você cometeu, as oportunidades que se passaram, que se perderam, que foram mal aproveitadas. Deus está trazendo essa palavra para nós hoje, porque Ele é um Deus de novas oportunidades, e para que eu e você possamos aproveitar. O rei Joás, esse rei, ele não vai saber aqui aproveitar a oportunidade como ele deveria, irmãos. Ele chega diante de Eliseu sabendo da sua história. Por exemplo, ele era filho de Jeoacás. Jeoacás foi derrotado pelos sírios. Esse mesmo sírios que o Senhor vai dar a flecha do livramento contra eles, o pai dele foi derrotado. Jeú, o vô, destruiu Acabe, o exército de Acabe, mas também foi vencido pelos sírios. Quem derramou óleo, quem ungiu tanto o pai quanto o vô, foi Eliseu. Então, quando esse homem chega diante de Eliseu, ele não chega sem saber quem Eliseu é. Deus dá oportunidade para chegar diante de Eliseu antes da sua morte. E talvez, eu posso conjecturar aqui, porque o texto começa dizendo que Eliseu estava doente da doença que morreria.
Talvez ele soubesse até que Eliseu estivesse doente. Ele falou: vou lá, é a minha última oportunidade para falar com esse profeta, com esse homem de Deus que fez tanta coisa pela minha família, que ungiu meu avô, meu pai. Eu sei que está cheio do Espírito Santo. Eu vou lá. Tanto é que ele chega e ele fala assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Isso aqui é uma expressão que era usada antigamente. Tanto é que é a mesma expressão que Eliseu usa com Elias, o seu mentor. Não sei se os irmãos vão lembrar. E aqui também tem um episódio que registra muito a questão das oportunidades que não se devem perder. É que Eliseu está ali acompanhando Elias no seu ministério, e de repente Elias vira para ele e fala assim: eu vou ser tomado de ti, eu vou ser tomado de você, Deus vai me arrebatar. E aí ele fala assim: Senhor, eu não vou te deixar. O que você quer? Eu quero porção dobrada do teu espírito, eu não vou te deixar. Aí Elias fala assim: então tudo bem, mas eu vou para Betel, você fica aqui. Elias diz: você fica aqui. E ele fala: não vou deixar. Vive o Senhor e a tua alma, que eu não vou te abandonar. E vai para Betel. Eu vou para Gilgal, agora você fica aqui. E ele falou: não, Elias, eu vou com você. Ele não abria mão das oportunidades, em nenhum momento. Ele foi perseverante, falando: não, é a minha oportunidade, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, o Espírito de Deus estava sobre Elias. E ele vai acompanhando Elias. Elias, passa o Jordão. Pode ficar aqui, que eu vou ter que passar o Jordão. Não, eu vou contigo. E aí ele segue. Quando de repente ele avista carros de fogo, né? Um redemoinho. E Elias subindo com os carros de fogo através daquele redemoinho, sendo arrebatado. E ele pega, diz a palavra, ele pega a capa de Elias. E a partir daquele momento, já desde a volta para o lugar onde ele estava, agora não era mais Elias o mentor dele que ia fazer milagre, mas agora ele ia tocar naquele rio Jordão e o mar ia abrir, porque agora, a partir daquele momento, não é mais com o mentor dele, mas era com ele. Era o que Deus ia fazer através da vida dele. Afinal de contas, ele não havia desprezado a oportunidade, Deus havia derramado sobre ele porção dobrada do seu espírito. Mas ele teve que ir até o final. Ele teve que insistir, não abrir mão de estar ali seguindo o Senhor. E aquele homem, o que significa essa expressão? Meu pai, carros de Israel com seus cavaleiros. Significa como se alguém tivesse falado assim: meu pai, meu amigo, meu mentor, você vale para mim mais do que um exército inteiro. Então ele sabia quem era Eliseu. Ele estava dizendo: eu sei o que você fez pelo meu pai, eu sei o que você fez pelo meu avô, eu sei o quanto Deus te usou, eu fiz tudo que era mal aos olhos de Deus, mas eu não posso perder a oportunidade de estar com você antes que você morra. Então ele sabia, e ele não ia perder aquela oportunidade. Nisso ele fez certo, nisso Jeoás fez certo. E ele chega ali então, e ele vai estar junto com o profeta Eliseu para desfrutar daquele momento. O que ele não sabia é que mesmo Eliseu estando prestes a morrer, ainda estava cheio do Espírito Santo. E aí a palavra vai dizer que ele chega no capítulo 13, né? E ele vai dar uma ordem. Eliseu vai dar uma ordem logo de cara: pega a flecha, pega o arco. Mas ele não havia falado nada, ele não tinha pedido nada, ele só foi lá para ver um amigo, para ver alguém que ele amava. Mas o Espírito Santo que estava com Eliseu sabia daquilo que ele ia precisar, daquilo que Joás ia precisar, e por isso libera essa palavra. Olha só, no versículo 7 do capítulo 13, lê comigo aí o que a Bíblia vai dizer, só para você entender o que Joás estava vivendo naquele momento da vida dele. Olha como seu pai deixou para ele o reino, porque não deixou Jeoacás, o pai dele, mais povo,
senão 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando. Irmãos, que reino é esse que Jeoás tinha? 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens. Isso não é nada. A Síria tinha a Síria, tá? A Síria tinha no mínimo 150.000 soldados. Qual era a chance desse filho de Joacás, que perdeu para a Síria ontem, ganhar da Síria hoje? Nenhuma. Ele estava perdido. E Deus sabia daquela situação. Apesar dele não ter chegado pedindo nada ao profeta, o profeta sabia e vai entregar para ele uma palavra. E aqui eu quero parar só um pouquinho para te fazer pensar comigo. Eu fico imaginando a cabeça de Joás, porque é aqui que surgem aqueles comentários do tipo: ah, o seu pai perdeu para si, o seu avô também, você não é diferente, vai perder também. Já ouviu isso? Talvez você já tenha ouvido assim, ó: você, na sua casa, a sua casa nunca rompe. Nunca rompeu, não rompeu com tua mãe, não rompeu com tua avó. Você também não vai. Teu casamento, não deu certo no passado, não vai dar certo agora com você, não vai dar certo. Porque a tua família é assim, é sempre. E aí pegam o nosso antepassado e traz para nós como se nós precisássemos viver aquilo que os nossos antepassados viveram. Amém? Viveram porque não... E aí eu quero que você entenda isso. Viveram porque não aproveitaram as oportunidades que tiveram da maneira certa. Deus está te dando a oportunidade hoje, no presente, de mudar a tua história, de tomar posse do que Cristo tem para você, de viver a libertação com que Cristo te libertou, e faz parte de você a decisão de aceitar isso, aproveitar essa oportunidade ou não. Amém? Quantos aqui querem aproveitar a oportunidade? Amém. Não deixa passar, meu irmão. Não deixa passar a oportunidade. Não deixa, porque Deus se apresenta com uma nova oportunidade. Não interessa se o pai ou o avô perderam para a Síria. O profeta é usado e falou: vou te dar uma nova oportunidade, Joás. Pega a flecha, pega o arco. É a flecha do livramento. Livramento contra a Síria. Ponto. Eu vou mudar o histórico da tua casa, da tua família. Você não vai precisar viver o que eles viveram. Eu quero fazer algo diferente. Então não permita que vozes, pessoas, ou até o diabo fique soprando no teu ouvido que vai ser igual ao que foi no passado. Não, não, não. Você é diferente. Deus te salvou. Deus te resgatou. Jesus te comprou pelo sangue dele. E ele tem coisa nova, história nova para a sua vida. Está chegando o tempo de oportunidade. Deus vai te dar, e eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus, vai te dar oportunidades de mudar a sua história. Irmãos, em todas as áreas, financeiramente, amém? Espiritualmente, na tua vida conjugal, Deus vai mudar a sua história. Não aceite que o passado determine o teu futuro. É agora no presente que você vai fazer essa mudança de chave. Tem que ser agora. Não dá para perder essa oportunidade. Deus vai colocar flechas na sua mão. Interessante, irmãos, que a gente viu um Eliseu que está nesse capítulo 13 aqui. Ele está com 80 anos de idade. Ele está morrendo por causa de uma doença, mas ele está com 80 anos de idade. E a gente vê um homem aqui que, lembra da semana passada, que fez flutuar o machado. A gente está diante de um homem
que tirou a morte da panela, você lembra? Tinha lá uma panela, todo mundo que comia morria. Ele vai e joga farinha lá e tira a morte da panela, por um milagre extraordinário, que tinha autoridade de Deus para fazer milagres. Um homem que pediu porção dobrada do Espírito e recebeu de Deus o que ele pediu, porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Até esse momento aqui, da sua morte, faltava um milagre para que houvesse o dobro de milagres que Elias fez. Você sabia disso? Até esse momento, no momento da morte dele, faltava um milagre. Ele morre. O milagre não acontece. Oh meu Deus, não vai acontecer. Ele morto, um soldado cai, morto na cova onde ele estava, e quando toca nos ossos dele, é ressuscitado. Porque o nosso Deus, ele não mente. Se ele falou que vai dar, ele vai dar. Vai dar o dobro, ele vai dar o dobro. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Se cumpriu aquilo que ele pediu. Mas por quê? Porque ele aproveitou as oportunidades. E a oportunidade que você aproveita não se perde. Ele foi atrás de Elias, e mesmo morto, Deus ressuscitou pessoas. O nosso Deus, ele não despreza aquilo que a gente faz por orientação dele. Agora a gente vê esse homem aqui que está aparentemente esquecido. 80 anos, numa casa. Lá a Bíblia não diz que tinha muita gente com ele. Aparentemente ele está lá sozinho. Tanto é que o rei chega, não tem ninguém que vai avisá-lo, ele já vai direto a Eliseu. Mas de repente, no meio daquele esquecimento, e nada na Bíblia por acaso, tem uma lição para a gente aqui também, entra ninguém menos que o rei da nação para falar com ele. Ora, 80 anos esquecido, já não estava naquela atividade ministerial, mas entra lá o rei da nação, dizendo exatamente isso. Eliseu, você é muito importante para mim. Você vale mais que o exército inteiro. Você está com 80 anos, está velhinho, está de cama, está morrendo, mas você vale para mim muito mais do que um exército inteiro. Imagina essas palavras, irmãos, no coração daquele homem. Sinceramente, eu imagino que para ele tenha sido também um refrigério. O cara, lembraram de mim, né? Estou aqui, mas teve alguém que lembrou de mim e lembrou daquilo que o Senhor me usou para fazer. Então aqui é um outro ensinamento para nós em relação à oportunidade. Eliseu, ele recebeu naquele momento a oportunidade da parte de Deus de manifestar novamente o dom que ele havia recebido, e que talvez durante muito tempo tivesse parado. Amém, irmãos? Estava parado, estava quietinho lá, velho, mas ele recebeu essa oportunidade, e ele não desprezou a oportunidade. Imediatamente ele abre a sua boca e permite que aquele mesmo Espírito que estava sobre ele pudesse se manifestar, e ele vai liberar uma palavra para Joás. Qual é a lição para a gente? Você pode estar hoje se sentindo ferido, abandonado, mas creia que Deus ainda está com você, e Ele vai aproveitar esse momento, e no momento que as pessoas olharem para você, ainda que você se sinta mais indigno, ferido, abandonado, Deus ainda pode te usar para abençoar pessoas. É na sua luta, é na sua angústia, na sua tristeza que Deus vai te usar para usar outros. Isso é uma coisa sem lógica, irmãos. Deus trabalha de uma forma ilógica para nós humanos. Geralmente quando a gente está triste, ou magoado, ou amargurado, a gente quer se isolar, a gente acha que não tem nada para ninguém. Mas você já percebeu que é geralmente nesse momento é que Deus vai dando as oportunidades da gente falar dele para os outros? Quantas vezes a gente recebe uma ligação, ou alguém para com a gente precisando de um conselho? É justamente, Débora, no momento que a gente está precisando ouvir. Aí Deus te lembra e fala assim: não, você aproveitou a oportunidade lá atrás, você sabe o que dizer, eu vou te encher agora. E você é usado por Deus para falar para as pessoas o que você precisa ouvir. Você é usado por Deus para falar para os outros aquilo que você precisa ouvir. Então,
não se esqueça, eu e você, sem fazer culto ao homem, mas eu e você somos mais importantes quando estamos cheios de Deus para os outros do que um exército inteiro. Tenha certeza disso. Deus vai te dar oportunidade, entre outras coisas, né, para ser usado por Ele. E eu vejo aqui também, irmãos, eu não posso deixar passar, a lei da semeadura. A gente fala tanto na lei da semeadura, a palavra do Senhor fala que aquilo que o homem plantar, certamente colherá, né? Tudo, seja coisas boas ou coisas ruins. A lei da semeadura é real. Isso é um princípio da palavra do Senhor que vai permear ela inteira. E é interessante porque eu falei com vocês que acontece com ele agora o mesmo que ele fez com Elias. Isso é para nos dar um exemplo daquilo que ele fez para Elias. Ele fala: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 40 anos depois, 50 anos depois, está acontecendo com ele no leito de morte. Alguém chega e diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que aquilo que você está plantando hoje, você vai colher. É por isso que a gente precisa fazer uma boa semeadura. Se eu semear coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Às vezes a gente pensa que Deus ele só vai tratar com a gente no mundo por vir, né? Na eternidade. Deus só vai tratar com a gente depois que a gente partir dessa. Não! O que a gente faz aqui, a gente colhe aqui. E aí, lembre-se do que eu falei no início. Às vezes, a gente está vivenciando coisas no nosso presente, porque eu plantei e usei mal as oportunidades que Deus me deu no passado. Agora, para o futuro, você pode mudar isso. E Deus está contigo para mudar isso. Amém? O rei chega diante do profeta e não dá tempo dele falar nada, como eu disse, né? Pega o ar, pega a flecha. O rei não falou o que tinha acontecido, ele simplesmente manda pegar o arco e a flecha. É como se, eu fico imaginando na hora que eu estava meditando nesse texto, é como se o profeta chegasse para Joás e falasse: Joás, você está vindo aqui me ver, né? Eu sei, porque Deus me revelou, que a sua casa está vindo de derrota em derrota. Mas Deus te trouxe aqui hoje para que você pudesse ter uma nova oportunidade de mudar daqui para frente a história da tua casa. Porque ele não diz nada, ele não reclama, simplesmente ele libera uma palavra da parte de Deus. E aí eu fico imaginando Joás diante do rei falando assim: rei, profeta, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho nada. Aí deve ter contado para ele, né? Eu só tenho 50 cavaleiros, só tenho 10 carros, só tenho 10 mil homens, não dá para nada. E agora comigo aqui, eu não tenho nada, só tenho flecha e só tenho arco. Como que eu vou receber vitória? Como eu vou mudar a história da minha vida, da minha família, só com isso? E aí Eliseu dá uma palavra para ele e diz: você vai mudar, Deus vai usar o que você tem na mão. Deus ele vai te fazer o que você usar, o que você tem nas mãos, para te dar aquilo que você precisa e não acredita que você possa receber. Deus vai usar o pouco que você tem na mão, ele vai abençoar para que chegue até você aquilo que Deus tem preparado para você, o futuro que Deus tem preparado para você, a bênção que Deus já estabeleceu para você. Amém? É com pouco que você tem. Olha que ele fala: põe a mão sobre o arco. Aí Joás coloca a mão. E o que o profeta faz? Coloca a mão dele sobre as mãos de Joás. Aqui, irmão, faz toda a diferença. Porque com pouco que você tem, se o Senhor colocar as suas mãos, é muito, é significado de vitória. Amém?
uma flecha e um arco. Se Deus colocar a mão, é com isso que você vai vencer. É com isso que você vai destruir a Síria. É com isso que você vai destruir o inimigo. E aí Eliseu dá uma palavra e diz assim, ó, abre a janela e atira a flecha do livramento do Senhor. Abre a janela e atira. Irmãos, aqui deu um nó aqui na minha cabeça, porque ele não manda abrir a porta. Abre a porta, vai para fora e atira. Não, ele fala, abre a janela, olha para o oriente e atira. E aí o Senhor começou a me lembrar algumas coisas acerca de Eliseu. Eliseu e a viúva. Lembra? Meus filhos vão ser tomados. O teu servo morreu. Os credores vieram aqui e eu vou ter que vender os meus filhos para pagar a dívida. E aí Eliseu pega e fecha a porta. Uma porta que estava aberta. Ele fecha a porta sobre ele, sobre ela e fala: faz isso, isso e isso, pega vasilhas, enche de azeite e com isso você vai pagar o que você deve para você não perder os seus filhos. Entra e fecha a porta. Aí você vai lá para 2 Reis. Esses 2 episódios que eu estou falando estão no capítulo 4. O filho da mulher sunamita. A mulher sunamita recebe o profeta em casa, dá um lugar para ele dormir. E quando sai por agradecimento, ele fala: o que eu posso dar a ela para agradecer pelo que ela fez? E a mulher fala: não, eu não quero nada, eu não quero nada. Até que por insistência ela fala, aí o moço dele vai chegar e vai falar: profeta, ela não tem filho, ela não consegue gerar. Ele vai falar assim: então tá bom, no tempo certo, na hora certa, você dará luz ao filho. Aí ela fala: eu não te pedi nada, profeta, não mintas a tua serva. E ele falou: no tempo certo, você vai gerar e vai ter um filho. Aquela mulher tem um filho. A Bíblia diz que em um determinado dia, trabalhando com o pai no campo, aquele menino sente uma dor de cabeça muito forte. Começar a minha cabeça, leva correndo, o pai leva correndo para a mãe. Quando está no colo da mãe, o filho morre. O que ela faz? Deixa o filho em casa e vai no profeta. Aí vem o profeta, olha, vê a mulher vindo atribulada e fala: vai lá, Geazi, pergunta a ela o que está acontecendo com ela, se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com a sua casa. Aí Geazi chega e pergunta: vai tudo bem com o senhor? Imagina a mulher, né, em direção ao profeta, e o Geazi tentando segurar: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e vai. Quando chega diante dele, ele falou assim: eu disse para não mentir a tua serva, me falaste que eu teria um filho, meu filho está morto. E aí Eliseu manda o Geazi lá, coloca lá o manto dele, faz o que tem que fazer, e a criança não acorda. Vai o próprio Eliseu, chega lá, ora e nada, até que, de novo, a Bíblia vai dizer que ele fecha a porta, se deita sobre o menino, boca com boca, nariz com nariz, deita em cima dele, e aquele menino ressuscita. Então, fecha a porta para milagre, para salvar uma família. Fecha a porta para curar o enfermo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus chegar com seus discípulos e uma multidão na porta e na casa de Jairo, e a filha dele morta. Jesus entra, tira todo mundo para fora, fecha a porta e opera um milagre quando a menina ressuscita. Mas aqui, nesse momento, ele manda abrir a janela e não mexe com nada. Primeira coisa que eu aprendo que Deus falou no meu coração: tem porta que se fecha às vezes na nossa vida, é para que Deus possa fazer um milagre. E tem milagre que só acontece no secreto. Nem todo milagre é para todo mundo saber. Tem coisa que vai acontecer dentro da tua casa, na sua vida, que ninguém vai saber. E é por isso que o Senhor fecha a porta entre você e Ele. Somente vocês vão saber o que Deus está trabalhando na vida de vocês. Amém? Deus, Ele tem esse meio, essa maneira de trabalhar, né? Agora, nem tudo se dá no palpável. Ali tinha um menino morto e ressurgiu.
Ali tinha uma menina morta que ressurgiu. Ali tinha filhos sendo tomados e houve ali multiplicação do azeite. É algo palpável. Então existem coisas que Deus fecha a porta, existem milagres que Deus faz no palpável. Agora, o que me chama a atenção é que, diferente de porta, né, o que está acontecendo aqui não é nada palpável e físico. Diferente de porta, janela, se você observar, ela só abre por dentro, até por segurança. É algo que só quem está dentro faz. É algo que só quem podia fazer quem estivesse na comunhão ali com o profeta. O rei e o profeta, eles tinham que abrir aquela janela. E aí, me dá licença, a casa era do profeta. Tem milagres que só vai acontecer quando você aproveitar as oportunidades que Deus dá aqui nesse lugar, dentro da igreja. É por isso que, deixa eu explicar, pastor, eu só creio em quatro paredes. Não, eu creio que igreja somos nós, mas aqui é um lugar de comunhão, onde nós nos reunimos para que Deus derrame a sua bênção. E é por isso, e eu falava com alguém há pouco sobre isso, que me entristece, dói a minha alma, quando eu escuto que alguém não veio, porque sucumbiu por um cansaço, por uma situação mínima, pequena. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos desprezar esse lugar. Esse lugar foi consagrado a Deus, e existem coisas que só vai acontecer na casa do profeta. É aqui que Deus vai falar para você, não é nada palpável. Deus falar, abre a janela e olhe para o Oriente. O Oriente, irmãos, é orientado, né? É o inverso do desorientado. O Oriente é o lugar onde o sol nasce. Você está vivendo a situação mais difícil da sua vida hoje, mas se prepare, porque tem um novo tempo, um novo dia, algo novo vai acontecer. Então você abre a janela, olha para o Oriente, e você vai ter que lançar a flecha. A flecha. Se Deus mandar, meu irmão, abra a janela. Nessa manhã o Senhor está mandando, mas abra a janela com orientação, sabe? Olhando para o lugar certo. Você tem que ter na sua mente, quando a gente fala de oportunidade, você tem que ter foco. Você tem que saber onde você quer chegar, em todas as áreas. De novo, espiritualmente, fisicamente, materialmente, você tem que saber. Para quando você abrir a janela e lançar as flechas que o Senhor mandou, você lançar no lugar certo. Senão você atira para todo lado e nada dá certo. Mas faça isso com a orientação do Senhor. Tenha a sua visão ajustada. Saiba verdadeiramente o que você quer, aonde você quer chegar. Amém? Esse homem está recebendo essa orientação. Olhe para o Oriente. O Senhor está mandando gente aqui abrir janela nessa manhã. Talvez você esteja vivendo com Deus, andando com Deus, querendo que Deus abra a porta, querendo ver algo palpável, e Deus está querendo só que você abra a janela para Ele te dar uma revelação, uma palavra, uma direção, para que coisas do mundo espirituais sejam descortinadas, possam acontecer. Coisa que nem aconteceu ainda. Vocês pararam para pensar que a flecha era flecha de livramento? A flecha era livramento contra os Círios, mas não tinha Círios contra ele ainda. Deus conhece o teu futuro. Abra a janela, permita que Deus te mostre no mundo espiritual, te dê vitórias do que vai acontecer daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. Aproveite a oportunidade de estar em comunhão com o profeta, meu irmão, que é o Senhor Jesus. Eu estou encerrando aqui, ele dá a palavra, ó, atira a flecha, flecha do livramento, janela aberta, orientação de onde, para onde ele ia jogar aquela flecha. Cada flecha seria uma vitória. Agora é a hora do rei. Agora talvez seja a minha hora e a sua hora. Deus deu todas as orientações, mas para jogar a flecha é a gente. E eu não sei se você sabe, acho que todos aqui sabem. A flecha, né? Você pega o arco e você puxa para trás. Então guarde isso.
tem orientação que Deus vai te dar, porque tem flecha que funciona dessa maneira, você tem que retroceder às vezes, cara. Você pensa que é só daqui para frente? Tem coisa que você tem que voltar atrás, dar um passo para trás. Você está entendendo isso? Se humilhar um pouco. Deus vai te colocar em situações que você vai falar assim, cara, não é possível, eu vou ter que me humilhar nessa situação. Tem coisas que você vai ter que engolir cedo, voltar atrás, para que Deus possa te impulsionar para onde Ele quer que você chegue. Guarde isso na tua mente. Agora é a hora do rei. A Bíblia vai dizer que ele usou a primeira flecha, a segunda flecha e a terceira flecha e cessou. Sabe quantas flechas davam numa aljava? 30. Eu não estou dizendo aqui, eu posso conjecturar. Eu estou dizendo que tinha as 30. Talvez ele não tenha, eu estou dando tudo, ok? Mas uma aljava tem 30 flechas. Ele recebe uma palavra do profeta e pega 3 flechas e lança uma, lança 2, lança 3 e para. Quando para, a Bíblia diz: e o profeta se indignou com ele e disse: porque deveria ter usado 5 ou 6, ou seja, dobro, pelo menos 5 ou 6, e teria consumido, porque a palavra e a promessa era que ele consumiria os sírios. Consumir é destruir de vez. Flávio, consumir não é deixar um pouquinho, é consumir, ia matar geral. Acabou. Mas porque ele fez 3 vezes, a palavra diz: você só vai vencer 3 vezes. Ou seja, aquele inimigo que atormentou o pai, o vô, e que viria atormentar ele, infelizmente, depois viria de novo. Ele destruiria 1, 2, 3 e viria de novo. Por quê? Porque, como falamos de oportunidade, ele aproveitou mal a oportunidade. Deus não quer que você aproveite mal as oportunidades que Ele te deu. Olha o versículo 20, para não ficar nas minhas palavras. Versículo 20, só para eu citar aqui. Ó. Depois respondeu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Eliseu morre. Ele teria oportunidade igual a que ele teve agora de novo? Teria assim ou não? Não, o profeta morreu, acabou. Tá certo? Então ele aproveitou mal a oportunidade que tinha, não teria mais aquela oportunidade de novo. Aí vem o versículo 25, também para não ficar nas minhas palavras, porque o versículo 25 é revelador. A palavra diz assim, ó: e Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e o recuperou as cidades. Quantas vezes? 3 vezes. A Bíblia não fala assim, ó, e ele exterminou o exército da Síria. 3 vezes. Porque o que você vive hoje tem a ver com o resultado das oportunidades e da maneira que você aproveita as suas oportunidades. Amém? Deus é um Deus de oportunidades. E nessa manhã, eu queria que você ficasse de pé. Nessa manhã, Ele está te dando novas oportunidades. Oportunidades de reconhecê-lo. Isso aqui é fundamental, porque isso aqui muda uma história, muda uma vida. A oportunidade de reconhecer Jesus nessa manhã como Senhor e Salvador. Nós não sabemos se haverá uma próxima oportunidade. Aqui não tem a teologia do medo. Não gosto dessa teologia, não compactuo com ela, mas é uma realidade. Nós não sabemos se nós teremos outra oportunidade para decidir se nós queremos que Jesus seja o Senhor da nossa vida ou não. Então eu te aconselho a aceitar a oportunidade e permitir que o Senhor viva e tome conta da sua vida. É tão simples. Você só precisa dizer assim: Senhor, eu desejo nessa manhã que o Senhor faça parte da minha vida, da minha história, seja Senhor da minha vida,
de verdade, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. É só isso, aí no seu lugar. É você e Deus. Nessa manhã, talvez o Senhor tenha fechado a porta para ficar você e Ele. É a sua resposta para Ele. Você não vai precisar sair do seu lugar, você não vai precisar levantar a mão, você não vai precisar fazer nada. É você e Ele no seu lugar. A única coisa que eu te peço, não despreze a oportunidade. Não despreze a oportunidade. E a partir daí, você vai ver o que Deus vai realizar na tua vida. O que Deus vai realizar na tua casa, na tua família. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos adorar o Senhor. Depois eu quero fazer uma oração.